Fala galera, podcast Conversadores no Ar e hoje recebendo o Major Tiradentes. Bem-vindo, Major. Muito obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui no seu podcast Conversa 2, muito sugestivo. Sou o comandante do 51º Batalhão de Polícia Militar, do 21º Comando Regional de Polícia Militar, recém-criado aqui na região. O meu batalhão corresponde à parte norte do regional e corresponde à cidade de São Miguel do Araguaia, que compreende o povoado de Luiz Alves, inclusive terá a alta temporada agora no mês de julho, né? E também as cidades de Mundo Novo e Bonópolis. Estamos aqui à disposição dos senhores. Pessoal, trouxemos hoje aqui o Major Tiradentes para a comunidade poder, né, ter acesso, ver quem que é o Major. E eu conheci ele recentemente, né, devido ao trabalho do Conselho Tutelar, e é uma pessoa aí que está fazendo a diferença em nosso município. E, Major, eu queria começar, o senhor fala um pouco da onde que o senhor é, o pessoal ter conhecimento aí. Pois é, pelo sotaque, né? Pelo sotaque, o pessoal pergunta se eu sou do Rio. Eu tenho familiares no Rio, mas eu sou Canela Verde. Canela Verde é quem nasce em Vila Velha, Espírito Santo. Capixaba é quem nasce na capital, Vitória. Apesar do dia 23 de maio ser considerado o dia de Vila Velha, que é a primeira capital do Espírito Santo foi Vila Velha. Então eu sou oriundo natural de Vila Velha, Espírito Santo, Canela Verde, perto ali de Cachoeiro de Itapemirim, que é a cidade de um cantor famoso aí chamado Roberto Carlos. Major, quando que o senhor decidiu aí entrar na Polícia Militar? Como é que foi aí? Quem te inspirou ao senhor entrar na Polícia Militar? Olha, eu entrei na Polícia Militar há 15 anos. Antes disso, eu fui policial civil, fui advogado, tive escritório de advocacia, né? E já tinha experiência com a parte jurídica, fiz a primeira faculdade de Direito, né? E foquei nas carreiras policiais. E o meu tio-avô, chamado José Teixeira, que é um herói de guerra da Força Expedicionária Brasileira, esteve em guerra contra o eixo, contra a Alemanha, Japão, Itália, a Itália fascista, em 44, 46, quando eles foram lá para linha gótica, romper a linha gótica, né? E romperam, inclusive eles conseguiram render uma divisão inteira alemã, foi a 148ª Divisão de Infantaria Alemã. Na conversa, eles conseguiram render e desarmar 144 mil soldados inimigos. Esse foi um grande feito da Força Expedicionária Brasileira. A gente não aprende na escola, né? Incrível, uma história tão rica dessa. A minha inspiração foi esse tio meu, o sargento Jonas, do Espírito Santo, meu grande amigo, eu tenho muita consideração. Ele foi a inspiração mais direta. O meu pai também, que serviu em 64, foi um dos heróis de 64. Porque, Lucas, as pessoas não conhecem história e não conhecem, infelizmente, geopolítica e ciências políticas. As pessoas falam de ditadura militar. O Brasil não teve uma ditadura militar. O Brasil teve um regime militar, porque tinha o Congresso funcionando. Existia um sistema de eleição ali, né? Inclusive, eu estou escrevendo um livro. Acredito que até o final do ano o livro será lançado, se eu puder trazer ele aqui para apresentar para os senhores. Com certeza. Fazendo com bastante vontade e carinho. E o título do livro se chama A República Falhou. Eu gosto muito de ler, né? E eu cheguei à seguinte conclusão há poucos anos atrás. Não existe sistema de governo perfeito, mas existe o ideal. E o ideal é o sistema de governo no qual aqueles países que lideram o topo da lista do Índice de Desenvolvimento Humano adotam, que é a monarquia parlamentarista constitucional. O que é isso? É um sistema superdemocrático, porque você tem um chefe de governo e tem um chefe de Estado. O que faz um chefe de governo? Ele governa, é o primeiro-ministro junto com mais 10 ministros, né? Dependendo da Constituição. E tem um poder moderador, esse é o monarca. Ou seja, não é uma monarquia absolutista. Não estamos falando de época medieval, por favor. Inclusive, em 2026, agora nós teremos um plebiscito. Sim. E as pessoas precisam ser esclarecidas nesse ponto. Então, esse poder moderador, ele protege a tradicionalidade, a unidade, o sentimento patriótico. E qualquer grande instabilidade institucional, né, grande violação de direitos e garantias fundamentais, esse poder moderador, que é do monarca, ele tem carta branca para agir e melhorar o país. É isso que acontece simplesmente no Reino Unido, acontece na Suécia, na Dinamarca, na Austrália, na Noruega, que são países
que possui um nível de satisfação de vida, de felicidade, top 100, né? É igual eu vejo Israel também, Israel tem o primeiro-ministro, né? Que tem um presidente, né? E tem outra liderança que sempre aparece. Senhor Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Se ele estiver assistindo a gente, um abraço, senhor Benjamin Netanyahu. Grande Mossad. Mossad, na minha avaliação, eu falei que eu gosto de ler, para mim, a agência de inteligência número 1 no mundo, né? Eles são espetaculares, eles conseguem prever os ataques inimigos. Israel é um país que está cercado por inimigos, né? E como é que eles conseguem prevalecer? Através da, antes de tudo, inteligência. Né? Eu escrevi uma frase, acho que foi ontem, Lucas. Eu fiquei refletindo sobre ela. Né? O comandante, ele tem que ir na frente, ele tem que pisar na lama e ele tem que sujar o turno. Né? Ele tem que botar realmente o peito na frente e ser o exemplo para a tropa. Como foi Duque de Caxias na Guerra do Paraguai, né? Naquele grande levante que ele provocou, né, contra os paraguaios, e estava no efetivo, numa determinada situação, no efetivo menor, só que ele tomou a providência. Por isso que ele é o Duque de Caxias, o grande Duque de Caxias. Tomou a providência, foi na frente e a tropa toda o seguiu, como acontecia com Napoleão Bonaparte. Quando uma pessoa sabe liderar, ela consegue fazer que seus liderados tenham também o mesmo ânimo, né? Sim. Dar aquela força para o cara correr junto. Isso é fundamental na Polícia Militar. Né? Há 51 dias nós implantamos algumas operações. Nós colocamos aqui a Operação 10 Mondós, primeira edição, alguns dias atrás, que foi um sucesso. Né? Aqui na nossa cidade, nas nossas cidades, 51º Batalhão, comparando com o ano de 2024, nós conseguimos redução na maioria dos crimes. Em todos os crimes graves, nós tivemos drástica, grande queda, né, na criminalidade, nos crimes contra a vida, nos crimes contra o patrimônio praticados com violência. E eu tenho passado aí nas lojas, nos comércios, aí nas igrejas, tenho conversado com o pessoal. A gente faz esse serviço de policiamento, de aproximação com a sociedade, porque o cidadão de bem ele tem que estar do lado da Polícia Militar. Com certeza. Nós somos protetores da sociedade, protetores do Vale do Araguaia, da sua fauna e da sua flora, mas somos protetores da sociedade, de você, cidadão. Polícia Militar está aqui pronto para dar vida por você. Muitas vezes por pessoas que a gente nem conhece. Né? Esse é o nosso fardo. E fazemos com alegria, fazemos com amor e fazemos com alegria. Então, tem vez sim para o cidadão de bem. Agora, para o bandido não tem. Se ele quiser vir de cima para baixo do Tocantins, ou então do oeste para leste do Mato Grosso, se ele vir bater de frente com a polícia e quiser confrontar com os nossos policiais, ele vai ficar... Vai tombar. Vai tombar. Que chore a mãe do bandido, né? E que sorria a mãe do policial militar. É melhor ser julgado por 7 do que ser carregado por 6. Não é isso? A vida do policial militar vale muito. Quantas vidas uma viatura dessa não salva aí por dia, por semana? A gente trabalha nós somos um serviço ostensivo preventivo fardado. Ou seja, sem polícia militar, sem polícia ostensiva, nós não poderíamos sair de casa. Vivia num caos. Seria um caos, né? E a população precisa aprender isso, as crianças precisam aprender isso na escola, porque na escola existe uma tendência, estou falando a título de Brasil. De modo geral. A tendência de doutrinar a criança. Né? Graças a Deus que nós estamos aqui, eu falo de boca cheia com muito orgulho, estamos na nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás. O estado mais seguro do Brasil é Goiás, meu amigo. Onde você vai, você escuta, eu posso largar o meu carro de porta aberta? Não indico isso, mas eu tenho escutado isso, eu posso falar no celular na rua. Então foi a conquista aí, nos últimos anos, da corporação, junto com a sociedade, apoiando o trabalho da Polícia Militar. Graças a Deus, temos vivido os melhores anos de segurança pública no estado de Goiás. Por isso que é o estado que mais cresce, né, no Brasil. Major, eu fico, quando o senhor chegou em São Miguel, eu estava lá em casa, meu irmão me ligou. Chegou um major novo aí, ele está visitando os comércios. Eu nem conheci o senhor ainda não. Está visitando os comércios e aquilo chamou a atenção dele. Por quê? Porque geralmente as pessoas não têm conhecimento de quem que é o comandante, quem que é o chefe, né? Então, assim, isso assim já chamou a atenção dele e de muitos outros. Porque passa credibilidade, confiança, igual o senhor falou. A polícia, que eu vejo hoje, por a gente trabalhar ali em parceria, a gente vê que a polícia, ela resolve muito problema sem usar a força, né? São várias e várias ocorrências que a comunidade não tem acesso.
Porque se a comunidade tivesse acesso ao tanto de ocorrência que tem no município, elas poderiam ver que a polícia trabalha aí 24 horas por dia, né? Nós temos um uso seletivo da força. 90% das nossas resoluções de conflitos para trazer a paz social na sociedade, ocorrências de Maria da Penha, né? Ocorrências de som alto, ocorrências de lesões corporais, ameaças de morte, a gente consegue, graças a Deus, resolver no primeiro ou segundo estágio, que é a presença policial, que é o primeiro instrumento para o uso seletivo da força, e depois a verbalização, uma voz firme, uma voz enérgica, uma voz que chega de surpresa, né? E a própria farda, ela traz essa energia no momento da abordagem policial militar. E o cidadão goiano, ele respeita o policial militar. Nós temos, graças a Deus, nós somos um Estado que, diferente de muitos outros, o cidadão, ele conhece o trabalho da Polícia Militar, ele respeita o trabalho da Polícia Militar. Aonde eu vou aqui, meu amigo, São Miguel do Araguaia, as pessoas querem tirar foto, as pessoas querem conversar, e a gente não consegue fazer um policiamento efetivo, eficiente, sem a ajuda das comunidades. Por isso que o policiamento comunitário em unidade diária, ele é de vital importância, ele é super necessário. Não se faz policiamento militar ostensivo, preventivo, sem a participação das pessoas de bem. Major, como que o senhor veio parar em São Miguel do Araguaia? Eu fui convocado pelo comandante, né, com a convocação, ele me chamou do gabinete dele, falou: Tiradentes, eu tenho uma missão para você, seu perfil, né, e conversou mais algumas coisas, e falou que eu viria para São Miguel do Araguaia. Eu perguntei: comandante, onde que fica São Miguel do Araguaia? Ele falou: fica na divisa do Tocantins, a norte, e a oeste é a divisa com Mato Grosso. E eu preciso que você vá lá, coloque seus projetos, exerça a sua liderança, né? E nós confiamos em você, esperamos em você. Eu falei: comandante, eu preciso apresentar hoje, agora, se precisar, eu vou agora. Sabe por quê, Lucas? Eu nunca recusei uma missão na Polícia Militar. O oficial da Polícia Militar, ele não pode, ele não deve recusar uma missão, porque toda missão é nova. E eu gosto das missões desafiadoras. Eu gosto das missões difíceis. Eu gosto das missões onde você tem condições de mudar a realidade de um local, onde você tem condições de colocar os seus projetos, onde é dada carta branca, autonomia, confiança no seu serviço, porque, graças a Deus, meu amigo, de norte a sul, de leste a oeste, você pode perguntar quem é o Tiradentes. Meu pai, a minha mãe, me ensinaram, dentro de casa, a ser uma pessoa honesta, né? Então, graças a Deus, a gente trabalha dentro da honestidade, da lisura, com as parcerias, educadamente, e a gente está aqui para enfrentar o inimigo. Estamos aqui para enfrentar os terroristas, os faccionados, meu amigo. Os faccionados, essas grandes facções. O que fez o Nayib Bukele? Conhece o Nayib Bukele? Sim. Presidente da El Salvador. El Salvador, só para os senhores terem uma ideia, era um dos três, há uns anos atrás, há uns 4, 5 anos atrás, era um dos 3 países mais violentos do mundo. Como é que você diz que um país é violento ou não? Você mede 100 mil pessoas e a quantidade de mortes, ou seja, a quantidade de mortes por 100 mil pessoas, 100 mil habitantes. E lá era o topo da lista, né? Só que entrou uma pessoa de caráter, uma pessoa de princípios, uma pessoa que queria fazer, que queria resolver, não é isso? Não entrou um político querendo superfaturar a obra pública, não entrou um político querendo fazer rachadinha com verba de gabinete, tá entendendo? Entrou uma pessoa qualificada, estudada, entendida, que conquistou o coração do povo de El Salvador, que não aguentava mais aquele regime, né? Aquele escárnio que estava acontecendo lá. Tem vários vídeos aí na internet, no YouTube, só colocar Nayib Bukele. Resumindo a história, que a história é um pouco comprida. Ele fez de El Salvador um dos 3 países mais seguros do mundo. E hoje é um dos países que mais recebe turistas no mundo. Sabe por quê? Tolerância zero a essas facções. Ele prendeu os faccionados, né? E ele começou a tratar esses faccionados não como meramente como é tratado no Brasil, legislamente, de forma legislada, né? Como apenas organizações criminosas. Ou seja, o camarada, ele vive do crime, né? Ele pratica o crime uma vez, ele vai preso, pratica o crime 2 vezes, volta para a prisão, e ele faz isso repetidamente, 22, 23, o mesmo, ele passa a vida inteira até a morte praticando os mesmos crimes. Mas por quê? Porque ele não é tratado como terrorista. Se ele for tratado como terrorista, como deveria ser, né? O conceito de terrorismo no Brasil já é um outro conceito, que eu não vou entrar em detalhe aqui,
Mas a gente deveria trocar essa legislação processual penal e penal. E quem é que troca? São os deputados federais e os senadores, eles que têm o poder de trocar. E as legislações são da década de 40, meu irmão, do século passado. Olha quanto tempo, quantas décadas, estamos em outro milênio, meu amigo. E a gente está vivendo em 1940, numa realidade totalmente diferente, onde tem regime de progressão, onde tem liberdade condicional, mas uma série de benefícios. O réu, ele pega lá, quando condenado, 30 anos, cumpre 1/6 da pena. Muitas vezes esse camarada ele já praticou dezenas de crimes. Aí caiu naquela ali, naquela abordagem, mas e os outros que ele cometeu e que não teve condições de investigação, né? Isso é muito complicado. Então, o que acontece? Em El Salvador, eles usaram o seguinte artifício, né? Tolerância zero contra os terroristas, que eles começaram a tratar os faccionados como terroristas. Aí não tinha visita íntima, aí tinha um colchão na cadeia para cada um. E é assim lá, isso é geopolítica, isso é ciência, isso é história. Sim. História da segurança pública no mundo, quem gosta aí de ler. E o que aconteceu com os faccionados de El Salvador? Vamos queimar colchão. Começaram a falar que eles não gostaram de ficar... Pô, mas o regime está apertado. Agora estão prendendo a gente. Mais ou menos assim, né? A polícia aumentou o efetivo, aumentou a valorização do policial. A comunidade, a sociedade de El Salvador dando todo o apoio, né? A prisão desses meliantes que infernizavam lá, né? Infernizavam, tacavam fogo em ônibus e praticavam verdadeiros atos de terrorismo. O que eles fizeram? Não gostaram, né, da custódia que receberam esses faccionados e começaram a falar que iam queimar os colchões da cadeia, né? Esses grandes faccionados. O que fez o nosso amigo lá, o presidente Nayib Bukele? Falou, ó, se queimar o colchão, vai dormir no chão, né? Eu não vou colocar outro colchão. Estou falando da forma que ele agiu. Mas para isso ele teve o apoio do legislativo, né, lá do Congresso deles, da Assembleia Legislativa deles, teve que fazer uma série de modificações em todos os 3 poderes, todos eles, né, para conseguir chegar nessa execução. Tudo legal, né, tudo legalizado, para ele chegar e executar, né? Se organizou. Então, cada colchão queimado é cada colchão que não retorna, ou seja, vai dormir no cimento. Aí começaram a falar, Lucas, em colocar fogo nos ônibus, na rua, porque eles queriam visita íntima, eles queriam os benefícios que eles tinham antes, só que agora mudou, né? Entrou um homem com H maiúsculo que resolveu colocar ordem na casa, né? Que estava desarrumado. E o que o Nayib Bukele falou? Falou, ó, para cada ônibus queimado, é um dia sem comer na cadeia. Ou seja, se vocês, né, determinarem que fora, os que estão soltos ainda, que são poucos, já aprendemos muito, que queimem 7 ônibus, então são 7 dias sem comer. Sem comer. Aí eu te pergunto, Lucas, quantos colchões foram queimados? Quem queimou está dormindo no chão até hoje. Quantos ônibus foram queimados? Nenhum. Nenhum. A matemática é muito simples, né? A matemática é muito simples. Então, a gente tem que perceber que a segurança pública, ela vem da educação de um povo. Educação de um povo. Né? Essas crianças agora dessas escolas aí que estão sendo educadas, elas são o futuro do Brasil. Então, o projeto é a médio, longo prazo. É preciso ter uma boa educação. E a história nos conta isso. Nos países, no mundo, onde nós temos as melhores condições de segurança pública, todos estes países tiveram e têm uma educação eficaz, eficiente, né? Uma disciplina eficiente. Muitas vezes é o turno completo, é o vespertino e é o matutino vespertino. Não é isso? Então está preparando ali o cidadão para ser um cidadão de bem, né? Como na Dinamarca, por exemplo, sabe como é? Eu estava conversando com um comerciante ontem, fazendeiro, produtor rural. Falei para ele, ó, sabe como é que é na Dinamarca, como é que funciona na Dinamarca? Como é que funciona lá? Como? As lojas, a maioria das lojas, eles deixam os produtos, por exemplo, uma loja de celular, eles deixam os produtos lá nas prateleiras disponíveis e o valor do Pix. Não vai funcionário nenhum para a loja. E a loja fica aberta. O cidadão ele entra nessa loja, ele pega o produto que ele quer, o iPhone, seja lá o que for, né, o celular da marca que ele mais gosta, e faz o Pix ali na hora. Né? E qual é o índice de furto, o índice de prejuízo para o comerciante? Nenhum. Por quê? Porque teve uma educação lá atrás, que formou um cidadão de bem, né, e que
preparou ele para uma vida aqui na Terra, né? Preparou para ele viver em sociedade. Então, a educação do pai e da mãe é a mais importante. Como é que está instituída a nossa sociedade, né? Como é que os nossos filhos, como é que as nossas crianças, os brasileiros, estão sendo tratados, estão sendo cuidados, estão sendo educados nas escolas. Aqui no estado de Goiás, nós temos mais de 60 colégios militares, né? São os melhores colégios, né? Onde tem a melhor disciplina, as melhores notas aí no Enem. Está de parabéns. Os colégios militares do estado de Goiás, eles são colégios modelos para o mundo, né? E a nossa expectativa é que isso expanda cada vez mais. Tanto é que todo mundo que eu conheço quer um filho no colégio militar. Onde não vai ter droga, onde não vai ter faca, onde não vai ter abuso, né? Onde vai ter respeito, onde vai ter conteúdo, né? Onde vai ser dita a verdade e aonde as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Major, sabendo que a educação ela é a base de tudo, a gente que trabalha aí na área da infância, a gente vê que quando a polícia militar está presente nas escolas, em todo lugar, parece que as pessoas elas respeitam mais. Aí você falou sobre o colégio militar. Era bom se todo município tivesse um colégio militar, para que pudesse o pai escolher colocar lá, né? E para São Miguel, como é que faz para trazer um colégio militar? Sim, o colégio militar é um modelo a ser seguido no estado de Goiás, né? Já está expandindo, só se expande, e para o Brasil inteiro. É um modelo que tem que ser implantado no Brasil de uma forma geral, que é um modelo que já provou que dá certo, né? É o ideal ali, é um modelo que dá certo. E a gente estava conversando há uns dias atrás justamente a respeito disso. Pô, seria bacana se a gente conseguisse alguém com coragem para trazer, né, um colégio militar aqui para a nossa região de São Miguel do Araguaia, Mundo Novo, né, Pomópolis, Luiz Alves, para a nossa região. Começar com, né? Primeiro aquela história que está famosa, né? Está todo mundo falando. Primeiro começa, depois melhora. Seria possível, sim, muito possível. Eu ficaria muito feliz, né? Nós temos o quê? 10 colégios aqui, entre os estaduais e municipais. Já pensou se nós tivéssemos 10 colégios da Polícia Militar aqui dentro? Acho que nós iríamos trazer pessoas de fora, né? Iríamos trazer pessoas interessadas em vir para cá. Então seria muito eficiente. Eu trouxe um projeto chamado Célula de Interatividade. Esse projeto ele tem um poder muito grande também na disciplina, né, de segurança pública nos colégios. Esse projeto a gente coloca com os colégios, a gente coloca com as associações de moradores, a gente coloca com os hospitais, com os grandes condomínios, ou seja, ele é setorizado, né? Ele se adequa em qualquer segmento da sociedade. Projeto chamado Célula de Interatividade, que a gente colocou lá em Valparaíso. O primeiro foi num colégio chamado Ayrton Senna, onde toda semana tinha furto e roubo de veículos no colégio. Os professores eram roubados. Isso há mais de 10 anos atrás. Né? Que era uma realidade completamente diferente da de hoje. Né? Valparaíso hoje é outra cidade, é outro mundo, né? Muito melhor do que antes. Mas nessa época que foi barra pesada, nós colocamos, foi um laboratório para o projeto. Nós colocamos o projeto nesse colégio Ayrton Senna e passamos a descobrir aonde que morava o traficante, quem era o ladrão ali da região, quem era o usuário de droga que pulava e arrombava o colégio para furtar merenda, para furtar os materiais do colégio para vender e trocar em droga. Então, a gente passou a ter o contato com esses tutores de segurança, fizemos a reunião de instalação do projeto e ficamos 6 meses no colégio, um colégio que tinha 2, 3 ocorrências toda semana. Nós ficamos 6 meses em Valparaíso de Goiás sem uma ocorrência. Então, nós provamos que se em Valparaíso de Goiás o projeto deu certo, ele pode dar certo em qualquer região. E nós expandimos para Lusiânia, expandimos para Águas Lindas também, colocamos em Aparecida de Goiânia, colocamos 4 lá em Aparecida de Goiânia. Eu lembro que no começo do ano de 2020, eu estava com 51 pedidos, em um mês. E eu só podia marcar para 2021, mas veio a pandemia, e como o projeto é um projeto de contato, eu tive que deixar ele em stand-by. Né? E estou retornando agora, trazendo aqui para São Miguel do Araguaia. O projeto está no Colégio Dom Bosco, no Colégio SESMA, está com os produtores rurais também de Mundo Novo, e esse mês agora de junho, nós teremos 3 reuniões. Uma com os comerciantes, que receberão o projeto Célula de Interatividade, que não é um projeto
mais meu, é um projeto da Polícia Militar. Inclusive tem uma portaria, né, assinada pelo comandante regional da época, né, do 2º CRPM, e é um projeto que todos podem copiar. Né? E o custo do projeto? O custo do projeto é zero. Né? A gente usa os próprios recursos nossos, a própria participação do cidadão de bem, né, com as informações, e a gente faz um departamento virtual dentro de uma rede social. Esse departamento virtual nós colocamos pessoas qualificadas, pessoas de bem, que vão representar certas regiões geográficas ali. Né? Nos colégios, por exemplo, nós temos ali 12 professores. Cada professor desse, ele tem ali 10, 20, 30 grupos. Tem um grupo da rua, o grupo da família, o grupo do clube, o grupo disso, daquilo. Ele vai refinar aquelas informações todas de segurança e vai passar de forma privilegiada para a gente dentro do departamento virtual, que é a célula de interatividade. E a gente começa a mapear as visitas, começa a mapear os pontos vermelhos de criminalidade que o próprio cidadão de bem passa para a gente. Né? São 7 passos do projeto. Primeiro, a gente tem que eleger o local que precisa receber o projeto da célula de interatividade. Depois a gente faz a entrevista com a comissão de 3 pessoas, para ver se há um interesse. Porque tem que ter o interesse da sociedade. A sociedade tem que querer participar para funcionar. Depois o terceiro passo é aquela reunião que você esteve lá. Aquela primeira, faz aquela reunião, uma palestra de 50 minutos. Essa palestra eu já fiz mais de 50 vezes. Né? O quarto passo, a gente cria a célula com os tutores de segurança, que são cadastrados na Polícia Militar, todos esses tutores de segurança. O quinto passo, a gente recebe os anseios da sociedade. O que vocês estão precisando? O que está acontecendo aí dentro? Né? O que está acontecendo? Qual o problema desse bairro? Como aconteceu em Valparaíso, na época, no bairro Pacaembu, né? Que estava tendo muito roubo nos pontos de ônibus. E a gente descobriu quem é que está fazendo, quem é os autores dos roubos e aonde que estava acontecendo os roubos, e os horários, e os pontos de ônibus. E passamos a atacar ali em cima. Foi um sucesso assim 100%. Né? O sexto passo do projeto, a própria região que está recebendo o benefício, em 40 dias, a gente fala quarentena, eles vão dizer para a gente se o projeto é bom ou não, ou seja, o projeto é totalmente imparcial, isento de qualquer coisa. Quem vai dizer se é bom, se é para continuar ou não, é quem está recebendo o projeto da célula de interatividade, né? E o pessoal tem gostado. E o sétimo passo é a reunião, que a gente faz uma confraternização e que a gente mostra ali, ó, temos 6 meses de projeto na Associação dos Moradores, tal. Agora vamos ver o que nós melhoramos aqui na segurança pública. Olha só, reduzimos todas as margens criminais, olha só, esse crime que acontecia não acontece mais. E quem não conhecia o trabalho da Polícia Militar passou a conhecer e passou a apoiar. Então ele funciona dessa forma. E se eu puder deixar meu telefone aqui para quem queira, de Associação de Moradores da cidade de São Miguel, de Bonópolis, de Mundo Novo e de Luiz Alves. Se os senhores quiserem o projeto aí na sua associação, na sua rede de comércio, nos seus hospitais, nos seus condomínios, nas suas escolas, pode pegar o meu contato que eu vou deixar aqui. 61, DDD 61, 99810 9870. 61 99810 9870. Major Tiradentes, pode me ligar que a gente marca uma reunião no quartel, a gente pula uma série de burocracias desnecessárias. O projeto é muito prático. E já marca a reunião de instalação e já vai começar o projeto na sua associação, no seu colégio, na sua comunidade, e o custo é zero. A moeda que nós precisamos se chama vontade de trabalhar. É um projeto que se trabalha muito, exige muito do nosso horário de folga, mas é um sacrifício que vale a pena. É um sacrifício que você vê os resultados. Major, como o senhor está em São Miguel há 51 dias, qual foi assim o desafio que o senhor encontrou? Qual foi assim, apesar que vendo o perfil do senhor, acho que não tem desafio, o senhor passa por cima de tudo, mas aquilo que o senhor acha assim que deu um pouco assim de que ele falou assim, não, esse ponto vai dar um trabalho para resolver. O que o senhor, na sua visão? Cara, vou ser bem sincero para você. Me dê a problemática que eu te mostro a solucionática. Essa frase é daquele jogador de futebol, Dadá Maravilha. Né? Então me traga o problema que eu vou te trazer a solução. Né? Então eu enxergo as coisas de uma forma muito simples. Né? Vamos melhorar a comunicação? Temos aqui os meios. Vamos melhorar e otimizar o patrulhamento nas áreas de manchas criminais? Nós temos os meios. Vamos fazer um serviço de inteligência legal? Nós temos os meios. Eu sou da seguinte opinião, Lucas. Se você me der não um limão, mas meio limão,
eu te faço 1 litro de limonada. Né? Graças a Deus, Deus me deu esse dom. Né? Se você me der uma caixa de caneta Bic, estou fazendo propaganda da Bic, né? Mas a Bic há 80 anos é a mesma coisa. Já parou para pensar nisso? Que as marcas de carro elas trocam, que as marcas de laticínios, de chocolates, eles estão sempre trocando, querendo inovar. Não é? Eu lembro que o bombom, Serenata de Amor, era desse tamanho na minha infância, agora vai diminuindo, né? Não sei o que acontece, mas enfim, a caneta Bic, ela é a mesma desde a época do meu bisavô. Então, esse produto é bom? Um produto que é o que mais vende no seu ramo e nunca mudou em 80 anos, mano. Está aí mais uma vez provando que o conservadorismo é uma coisa que funciona e muito. Então, aquele cara que quer trabalhar, uma dica aí para você que quer trabalhar, você que está achando que o bem mais valioso que nós temos, Lucas, sabe qual é? A paz e a saúde, porque a paz faz parte da saúde. Né? A saúde é muito importante, meu amigo. Tem que ter saúde. Não adianta ter dinheiro, ser bilionário e não ter saúde. Aí você está enrolado. Igual o Steve Jobs falou, olhou para o mendigo na rua, apontou no leito de morte e falou, ó, eu trocaria tudo, eu daria tudo para ser aquele mendigo ali sujo. Eu queria ser aquele, mas ter a saúde dele. Tá entendendo? Então, quem quer? O Brasil, as pessoas enxergam oportunidade só nos Estados Unidos. O Brasil é um país cheio de oportunidade, meu amigo. O camarada for esperto, for inteligente e for interessado, quiser crescer na vida, sabe o que ele faz, Lucas? Posso ensinar aqui? Pode, com certeza. Ele pega uma caixa de caneta Bic, ele vai na feira que vai ter aqui, sábado, que a nossa Polícia Militar, a viatura vai estar na feira do pessoal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Né? Recebemos lá o pedido. Vai numa festa junina, vai na rodoviária, no horário de pico. Ele vai procurar o horário de pico. O que ele vai fazer? O cidadão de bem quer comprar um tênis de marca, quer comer uma comida diferente, quer comprar uma moto, um carro. Ele vai faturar, Lucas, de 200 a 300 reais por dia, vendendo caneta Bic. Sabe como? Ele chega para o cliente dele e ele fala o seguinte, ó, essa caneta aqui, ela está há 80 anos no mercado. Se ela não mudou em 80 anos, ela não muda nunca mais. Sabe por que ela é a caneta mais vendida no mundo? Porque ela é a mais eficiente no mundo. Lógico, aí vai ter um certo talento e uma brincadeira para você envolver o seu consumidor, né? E vai falar bem assim, ó, pega um papel, toma aqui um papel. Agora pega essa caneta aqui na minha caixa. A senhora quer a caneta vermelha, preta ou azul? Quero azul, a mais tradicional. Agora escreve um sonho aqui nesse papel. Escreve teu sonho. Ó, esse sonho, se você tiver fé, vai se realizar, porque você escreveu com a caneta mais tradicional que existe no mundo, a caneta Bic. Pronto. Sabe quanto que é essa caneta? Sabe quantos reais a senhora vai ter que tirar do bolso para pagar nessa caneta? R$1, meu senhor. Agora aproveita e leva uma para o seu marido. R$2. Uma caneta que custava, ele comprou por 15, ele comprou em grande quantidade, ele consegue vender cada unidade, pelo trabalho dele, pelo esforço, por R$1 cada uma caneta dele. E caneta é o item que todos nós precisamos. Com certeza. O item que nós mais pegamos emprestado e não devolvemos, não por dolo, não devolvemos por esquecimento. Né? Porque é uma coisa costumeira, é a tal da caneta. Todo mundo sempre precisa de água e de caneta. Então, se o cara quiser aqui no Brasil, estou falando do cara que está desempregado e está com prestes para ser mandado embora de casa, né? Vai ser despejado. Se ele tiver expediente, ele vai vender caneta Bic. E ele vai ganhar R$300 por dia. E ele vai ser um empresário. Né? A gente tem que incentivar as pessoas a trabalharem. Não a viverem numa miséria constante, escravizadas numa miséria constante, em sistemas que nunca funcionaram no mundo. Né? Coisas que nunca funcionaram em nenhum país do mundo, as pessoas querem que funcione no Brasil. Né? O senhor falando isso aí, a gente pode levar para o lado também da questão seguinte. Hoje eu vejo que as pessoas elas estão querendo ganhar muito, né, através da rede social hoje, esquecendo, como você falou, o cara pega uma água dessa aqui, ó, eu até falei dias para trás, você vai ali geladinha, você vai no sinaleiro ali, você ficar de cedo até de tarde, quantas águas dessas eu não vejo daquele sinaleiro de São Miguel? Demais, nesse calor? Nesse calor. Eu compro todo dia, Lucas, uma água dessa na rua. Eu compro todo dia. Agora, imagina uma água dessa sendo oferecida com educação, cordialidade. Então não me venha com essa história vitimista de dizer que
eu sou criminoso, eu caí na vida das drogas, do crime, porque eu fui sempre pobre na minha vida, eu não tinha condições financeiras. Para. Isso é uma questão de caráter, uma questão de escolha. Eu conheço muita gente que veio de baixo, lutou, batalhou, estudou e hoje está lá em cima. Como conheço muito filhinho de papai mimado, os famosos Enzos que o pessoal fala, que dilapidaram a fortuna do pai, né? E que são verdadeiras desgraças na vida de suas famílias. Então, ser criminoso ou não ser criminoso, meu amigo, o alicerce disso, a infraestrutura disso está numa palavra chamada educação. Educação. Major, levando também um pouco para o lado, nossa região é uma região turística, né? A gente sabe que vem muitas pessoas de fora. O que a Polícia Militar, o senhor está planejando para a temporada, Luiz Alves? A temporada, bastante gente, Luiz Alves, né? Mas de todo o Rio Araguaia ainda é um pedaço de rio que vai receber uma quantidade menor de pessoas, comparado com Aruanã, né? A Viúva. Então, aqui já na nossa região de Luiz Alves, a gente vai receber bastante gente, mas não é aquele todo volume de 60, 70, 80 mil pessoas. Ali no máximo de 2 a 4 mil pessoas, esperamos isso. Ano passado foi super tranquilo, mas mesmo tendo sido tranquilo no ano passado, neste ano com o nosso comandante, Tenente Coronel Alex, que é o comandante do 21º Comando Regional de Polícia Militar, inclusive tivemos uma reunião uns dias atrás, ali em Luiz Alves, para reconhecer o terreno, nós iremos reforçar com policiais militares fazendo serviço ostensivo, fardado a pé, no meio da população. Vamos aumentar a quantidade de viaturas nos pontos sensíveis, ou seja, onde tem aglomeração de pessoas, onde tem os grandes eventos, e também vamos implementar com especializados que vêm da região metropolitana só para nos atender nessa época de temporada. E quais são os dias mais quentes? São os dias dos eventos, que são os dias de sexta e sábado, né? Os dias de mancha criminal, né? Dessas manchas são os dias de quinta a domingo. Então, nesses dias que a gente sabe que são dias mais propícios para acontecerem crimes ou contravenções penais, a gente coloca um reforço maior ali na região. O planejamento já está pronto, estamos só esperando os recursos para que nós possamos implantar, e mesmo tendo dado muito certo, né, no ano passado, a gente está aí dobrando praticamente o efetivo para a gente não dar só segurança para o cidadão. É muito importante, ô Lucas, você também dá sensação de segurança. Eu vou contar uma historinha aqui, imagina só. Tem 3 viaturas rondando a rua da Maria José. Senhora Maria José. Só que ela não sabe que essas 3 viaturas estão rodando da rua dela. Ela não tem ciência. Ela não tem um conhecimento disso. Que existem 3 viaturas rodando a rua da Maria José. Ela está segura? Objetivamente? Tá, tem segurança. 3 viaturas rodando a rua da Maria José. Quem é que vai cair ali para dentro? Não vai, né? Mas ela está sentindo isso? Ela não sabe. Então ela está nervosa. Ela tem paz social nesse momento? Subjetiva não. Objetiva ela tem. Agora subjetiva não, porque ela não se sente segura. Isso é muito ruim, porque faz mal para o coração, faz mal para a cabeça, ela pode sofrer de um AVC, ela pode desenvolver uma síndrome do pânico, né? E se ela souber que ela tem 3 viaturas ali na região dela, na rua dela, fazendo a ronda, tal horas e tudo mais, ela vai ter segurança e vai ter... Opa, a Polícia Militar está presente, inclusive com outras corporações. A cidade está muito bem policiada, são policiais militares que nós confiamos. Estou no estado mais seguro do Brasil, né? E ela vai dormir tranquila. Ela vai abrir a porta tranquila. Ela vai conversar no celular fora de casa, na calçada, de forma tranquila. Né? Agora, também não adianta ela ter só a sensação de segurança e não ter a segurança do fato. Porque ela vai atravessar a rua achando que tem 3, 4 viaturas da cidade dela fazendo patrulhamento, e muitas vezes pode acontecer, né, de não ter essas viaturas todas na cidade. Para vocês verem como é que é importante ter o efetivo, ter a segurança de fato objetiva, e o cidadão, que é a nossa preocupação, da nossa unidade e das outras também, de dar sensação de segurança depois da segurança de fato. Você, eu, todos nós aqui, todos os moradores, precisam se sentir seguros. Eu tenho segurança de fato e eu me sinto seguro. Eu tenho liberdade para andar onde eu quiser. A Polícia Militar do Estado de Goiás entra aonde ela quiser. Não existe lugar aqui no Estado de Goiás que nós não entramos. Major, o Luiz Alves, ele é uma região ali que
por vir muito turista também, é a questão da droga, né? Assim, eu reclamo muito de droga em Luiz Alves. Nesse sentido, como que seria o trabalho da Polícia Militar para dar uma amenizada a situação? Abordagem, nesses últimos meses, tanto o 55º Batalhão, 56º e o meu batalhão, foram várias apreensões de droga, né? Vários traficantes presos. O trabalho começa com o serviço de inteligência, né? Para chegar até o distribuidor da droga. Agora, a grande quantidade de droga, ainda mais quando foi inaugurada a ponte de Luiz Alves, é um ponto bilioso, porque ele sabe que a droga ela é produzida, a cocaína, vamos falar da cocaína. Uhum. A cocaína ela é produzida em grande quantidade na Bolívia. Uhum. E ela passa para o Mato Grosso, passa para o Mato Grosso do Sul, e ela quer entrar aqui no estado de Goiás. Só que o traficante internacional, o faccionado, das facções aí que todo mundo conhece, ele sabe que se eles entrarem com essa droga aqui no estado de Goiás, eles vão ter problema. Né? Uhum. Se eles confrontarem com a nossa polícia militar, eles não vão ter sorte. Vai chorar a mãe deles. Né? Então, graças a Deus que com muita competência a polícia militar conquistou essa fama. Mas aqui o comando pretende trazer, em breve, uma base do COD, né, que é o Comando de Operação de Divisas, uma base do Batalhão Rural, uma base do policiamento ambiental, do Batalhão Ambiental, e também a construção de um policiamento especializado de CPE, que seria uma Rotan do interior. Uhum. Né? Mas a ponte ainda não foi terminada, eu estive lá ontem, inclusive, ainda falta parte de lá da base, e uma estrada ainda para ser construída. Segundo o diretor de construção, que eu estive com ele ontem, ele me falou que daqui a um ano talvez, inaugure. Né? Uhum. Até lá, meu amigo, se em 51 dias a gente já conseguiu fazer tanta coisa, daqui a um ano, se Deus quiser, com a nossa vontade, com a ajuda dos senhores, da comunidade, a gente já vai estar preparado para receber essa ponte. Essa ponte vai ser muito importante para a economia, para o agronegócio aqui da região, vai triplicar aqui os lucros, o crescimento econômico aqui vai ser estupendo, isso é muito bom para a cidade e para o estado, mas onde tem gente, tem problema. Vai triplicar o fluxo de pessoas e, logicamente, que triplicando o fluxo de pessoas tem que triplicar o fluxo de segurança, de policiamento. Né? E nós estamos preparados para abordar possíveis carregamentos de drogas que se aventurarem em entrar no estado de Goiás. Que fiquem pelo Mato Grosso, que fiquem pelo Tocantins. Né? Eu tenho certeza que a polícia de Tocantins e a polícia de Mato Grosso irão fazer o seu trabalho. Uhum. Porque se entrarem aqui na nossa divisa, terão grandes problemas. Major, uma questão também que a população ela não tem conhecimento, que é bom o senhor falar, o fluxo de atendimento da Polícia Militar, quais são as mais demandas? O que mais o telefone da Polícia Militar toca? Olha só, por isso que eu falo que educação é a base de tudo. Né? Eu vou fazer uma matemáticazinha fácil com você aqui. Os 2 crimes que mais acontecem no Brasil e no mundo. É um crime e uma contravenção penal. Né? Uhum. Um crime, violência contra a mulher. Né? E 80% da violência contra a mulher, ela não é denunciada. Não existe denúncia. Né? Uhum. E mais de 80% das mulheres que sofrem feminicídio, elas nunca fizeram uma denúncia na delegacia, ou na Polícia Militar, ou no Ministério Público. Então, ainda é um crime que as mulheres têm resistência pela dependência emocional, financeira e tudo mais. Uhum. Só que, mesmo assim, nós recebemos ainda grande fluxo de denúncia de marido batendo na mulher, né? De mulheres sendo agredidas. E esses chamados, eles crescem no final de semana, quando envolve bebida, envolve droga. Tudo mais. Então, isso tira a viatura da rua? Tira. Né? Vamos lá, 3, 4 ocorrências ao mesmo tempo, a pessoa? 3, 4 ocorrências de Maria da Penha, de agressão contra a mulher, são menos 4 viaturas da rua. Uhum. Então, se você só tem 4 viaturas na rua, você perde as 4 viaturas na rua. Por falta de educação do autor que está espancando a mulher. Uhum. Ele não tem essa consciência de que se ele não espancasse a mulher dele, nós teríamos uma viatura solta na rua, em condições de atender qualquer tipo de ocorrência. Uhum. Os crimes mais graves são os homicídios, os latrocínios e tudo mais. Então, essas ocorrências, elas sugam o policiamento da rua. Né? Elas tiram a oportunidade de prevenção ostensiva da Polícia Militar. E o som alto, que é a contravenção, né? A perturbação do sossego, Uhum. Isso é terrível, porque os policiais vão no local da perturbação do sossego, o som está numa altura
muito desagradável, 10, 20 vizinhos já ligados, querendo dormir, querendo descansar, que é o direito do sossego, e o camarada fala que vai desligar o som. Ele desliga ali no momento, na frente da Polícia Militar. No capô da Polícia Militar, ele desliga o som. Só que não dá 30 minutos, ele liga o som de novo. Então acontece dessa viatura ter que ir voltar nessa ocorrência 2, 3 vezes. Só que hoje a Polícia Militar, já tem algum tempo, ela faz o TCO. Melhorou bastante. Porque a gente vai fazer a apreensão do som, constata primeiro a perturbação do sossego, apreende os materiais, né, e leva a juízo. Né? Registra o RAI, que é o Registro de Atendimento Integrado, e o Poder Judiciário vai julgar de acordo com a Lei 9.099/95, que é a lei do GCRI, né? Juizados Especiais Criminais. Então, essas ocorrências, perturbação do sossego e agressão contra a mulher, são ocorrências que nascem de uma falta de educação extrema, né? Se nós tivéssemos pessoas educadas no Brasil, seria o mínimo. Não teríamos esse volume grande de agressão contra a mulher e de som alto. Né? Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E tá aí, a educação fazendo a sua contribuição. Né? A criança ela tinha que aprender isso, né? Aprender isso, a respeitar o próximo, a respeitar o sossego do próximo. Né? Os homens respeitarem, né, a individualidade das mulheres e vice-versa. Então é um problema de educação. Mas é uma dúvida que uma dúvida que a pessoa tem é o seguinte: e quando a mulher bate no homem? Aí o que acontece? Eu tava vendo um vídeo na internet, a mulher tava batendo o cara chamava a polícia militar. Aí é crime também. É a mesma coisa. É crime, só não vai ser pela Lei Maria da Penha, né? Porque nessa relação, a parte vulnerável é a mulher, e a parte mais forte é o homem. A parte hipossuficiente, mais fraca, é a mulher. Vai ser uma lesão corporal, ou então uma vez de fato, vai ter condução para a delegacia. Acho que recentemente, em São Miguel, uma mulher atropelou um rapaz, um bom cara, né? Então, assim, de vez em quando acontece, né? O homem leva uma perda da mulher também. É um problema. E a bebida com a direção não combina. Se for dirigir, não beba. Se for beber, não dirija. Outra questão também que o pessoal tem dúvida em relação a quem é a bebida, né? Geralmente, dentro da cidade, tem muitas pessoas que dirigem embriagada. Como é que é a abordagem da polícia militar quando encontra uma pessoa que está meio alterada com bebida? É feita a abordagem de acordo com o procedimento operacional padrão que nós temos, né? Inclusive, eu tive o prazer de participar da 4ª edição da elaboração. É feita uma abordagem padrão, que é feita aqui em São Miguel. A mesma abordagem é feita lá em Mineiros, é feita lá em Goiânia, é feita no entorno sul, né, de Brasília, em todo o estado de Goiás. Então, para cada ação da Polícia Militar, de acordo com o nosso procedimento operacional padrão, existe uma forma de atuar. E todos atuam da mesma forma. É feita a abordagem policial militar, né, de indivíduo infrator da lei, se realmente estiver embriagado, e ele é conduzido à delegacia. É feita no local a constatação, né, a constatação da bebida, é oferecido que ele assopre o bafômetro, mas ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, é o princípio do processo penal brasileiro, nós respeitamos, mas nós podemos também constatar visualmente a embriaguez. Aí ele é levado até a delegacia para as providências e para a confecção do flagrante, né, para recolhimento de fiança ou não. Pessoal, hoje recebendo aqui o Major Tiradentes, que tem prestado um serviço de excelência em São Miguel do Araguaia. E assim, Major, eu queria que o senhor falasse para a comunidade, direcionado para eles que estão nos assistindo, alguma coisa, uma palavra de ânimo, porque muitas das vezes as pessoas estão dentro de casa, desanimado, nesse mundo hoje que a gente vive caótico. Eu tenho certeza que uma palavra do senhor pode mudar vidas, né? Sim. Olha, acredita em Deus. Eu vou citar um trecho aqui de um compositor, se você me permitir. Sim. Veja e não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você é capaz de sacudir o mundo. Nada acabou. Levante a sua mão sedenta de sede e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Sabe qual o caminho do sucesso, Lucas?
para mim chegar nesse projeto da célula de interatividade, chegar nesse denominador comum, eu dei muita cabeçada, né? O caminho do sucesso é o erro, mas o erro querendo acertar. Quando você erra querendo acertar, isso é muito bom, é muito produtivo. O caminho do sucesso é o fracasso. Quem passa num concurso público hoje já ficou reprovado em muitos concursos. Então, o caminho, se você está fracassando, se você está caindo, é sinal que você está chegando lá. O importante é você cair e não permanecer caído. Você cai, mas você levanta. Você vai 10, 20, 30 vezes e sua hora, com fé em Deus, sempre vai chegar. E tudo posso naquele que me fortalece. E o único bem que nós temos no mundo não são os nossos carros, os nossos apartamentos, as nossas roupas, os nossos sapatos caros. O único bem que nós temos é a nossa palavra. Tem um provérbio que diz bem assim: a boa fama vale mais do que o ouro e do que a prata. Então procure ter uma boa fama. Por que o judeu ele é o mais bem-sucedido empresário no mundo? Porque ele tem credibilidade. Um cheque do judeu não volta. Um compromisso do judeu não volta atrás. A palavra do judeu é muito forte. Então eles têm crédito. São os que têm mais crédito nos bancos internacionais, são os judeus. Porque ele tem a fama de cumprir o que ele fala, né? E eu sonho com o Brasil assim. Eu tenho uma palestra, se eu puder falar aqui. Pode. Uma palestra geopolítica também, que fala de Brasil. Eu sou apaixonado por geopolítica. Consertando o Brasil em 30 dias. Você sabia, Lucas, que eu tenho uma fórmula da Coca-Cola para consertar o Brasil em 30 dias? 30 dias a gente consegue consertar o Brasil. Né? Você sabe o quanto que o Brasil perde de valores, de dinheiro vivo, em corrupção por ano? São bilhões. Então a primeira providência seria fechar esse saco da corrupção. Se o saco da corrupção no Brasil fosse fechado, mas para isso precisaríamos construir leis fortes, né? Quem é competente para fazer, que faça. A gente resolveria 70% dos problemas no Brasil. Só começando daí, né? Então, em 30 dias, a gente consegue fazer, de acordo com o que nós estudamos e escrevemos, segundo a minha teoria, aí já é um tiradentismo. A gente consegue mudar o Brasil em 30 dias. Mas vai precisar de quê? De muita vontade. Gente capacitada nós temos? Temos gente capacitada, sim. A gente tem que acreditar no Brasil. O nosso Brasil é o local do mundo onde possui o maior recurso hídrico do mundo. A maior bacia de água, de volume de água, é no Brasil. E já acharam agora há pouco tempo que a extensão também era o Rio Nilo. Não, o Rio Amazonas ganhou do Rio Nilo. Então, não é só de volume de água, é de extensão também. Então, a maior biodiversidade do mundo está no Brasil. O Brasil sustenta 22% do mundo. 22% do mundo depende do Brasil. Ou seja, o Brasil alimenta o mundo. Nós, brasileiros, estamos sentados em cima do ouro. O país mais promissor, que era para ser um grande império, e o primeiro na ordem mundial aí, era o Brasil, meu amigo. Então, é triste falar que o problema do brasileiro é o próprio brasileiro. Mas eu fico feliz também em anunciar que a solução do brasileiro tem que ser o próprio brasileiro. Para isso, a gente precisa de pessoas comprometidas como o senhor, que eu conheço o trabalho do senhor no Conselho Tutelar, envolvido com o trabalho com as crianças, com os adolescentes, realmente está lá sempre no quartel pedindo apoio para a gente. Nós precisamos de pessoas de bem para mudar esse Brasil, para melhorar a segurança pública nacional, pegando aqui, ó, nosso Goiás como referência. Né? Nosso Goiás aqui é referência em segurança pública. Então tem que copiar um modelo aqui do estado de Goiás. Aí a gente vai para frente. Quando a gente começar a pensar em unidade, quando a gente começar a pensar em continuidade de projetos, independentemente se foi fulano ou ciclano que propôs, mas projetos bons, continuidade disso aí, a gente vai chegar longe. O brasileiro precisa confiar no brasileiro. Tente outra vez. Major, e quem quiser falar com o senhor, onde procura o senhor?
telefone que eu passei, pode me ligar para a gente instalar o projeto. E eu estou ali no quartel, que é a sede do 51º Batalhão, ali no setor Elisiário, né? Ali do lado do Hospital Municipal. Estamos ali à disposição. As portas estão abertas. Nós estamos aqui, eu gosto muito de estudar sobre liderança, né? Jesus Cristo, o rei dos reis, né? Sim. É o Filho, né? Deus, o próprio Deus. Ele lavou os pés dos apóstolos. Olha só, a lição que Cristo nos ensinou. Ele mesmo pegou e lavou os pés dos apóstolos, né? Olha só, um Deus se tornou homem. Estamos num mundo hoje que todos querem ser Deus, correto? Mas o próprio Deus se tornou homem, né? Então, só é servido quem serve. E o Major Tiradentes está aqui, na região do 51º Batalhão, para dar o sangue e o suor para lavar os seus pés, com muita humildade, para servir os senhores. Pátria Brasil. E é isso aí, pessoal. Recebendo hoje o Major Tiradentes. E eu queria que o senhor mandasse um abraço aí o pessoal que vai assistir o nosso podcast aí, o pessoal da Polícia Militar. Um abraço aí para os nossos amigos da Polícia Militar do Estado do Goiás, que são muitos, né? Graças a Deus. Um abraço para o Tenente Coronel Alex, que é o nosso regional, está arrebentando aí, está dando toda a estrutura para a gente. Estamos andando juntos, de braços dados mesmo, né? O Major Luciano, que é o comandante do 55º Batalhão, aqui do regional, o Major Paiva, que é o comandante do 56º Batalhão. Estamos aqui, somos oficiais que andamos abraçados, juntos, né? Mandar um abraço aqui para a Polícia Civil, na pessoa do doutor Amarildo, da pessoa do doutor Potestá também, que é o regional da Polícia Civil, para os nossos amigos bombeiros. Vou mandar um abraço aqui para o meu amigo Sargento Maguila, né? Sargento Maguila. Inclusive, o Maguila, o nome dele é Júnior, né? É um amigo nosso que já trabalhou com a gente. Inclusive, ele é modelo, né? Ele é modelo. Nas horas vagas, ele gosta de colocar umas roupas diferentes e desfilar por aí, né? É um modelo da Polícia Militar. É o grande Maguila, excelente profissional. Um abraço para o nosso amigo Fortunato, Sargento Fortunato, grande homem, grande policial militar, né? Um abraço também para a Sargento Juliana, lá do entorno de Brasília, uma guerreira, uma mulher vitoriosa, batalhadora, que inclusive no nosso podcast, que chama Podcast Deja Vu, ela foi a primeira convidada. A minha convidada foi a Sargento Juliana. Tem história de vida excepcional, uma história de vida magnífica. A gente, Lucas, lógico que tem muitas outras pessoas aqui que eu estou esquecendo, que eu gostaria de lembrar. Vou mandar também para o pessoal do Exército Brasileiro, o Exército Mário Coimbra, coronel, veterano do Exército Brasileiro, Mário Coimbra, meu amigo, né? Um herói nacional. Ela ficou 14 anos no Batalhão de Infantaria de Selva. É um grande instrutor aí de guerra na selva. Nosso amigo também, Coronel Fernando Montenegro, que liderou aquela tomada do Complexo do Alemão em 2010, Coronel Montenegro, um grande monarquista e um grande patriota. Uma coisa que eu gostaria de falar, a gente precisaria aprender com os americanos a sermos patriotas. Em cada casa nos Estados Unidos, e as casas lá são de madeira por causa dos temporais, por causa dos vulcões, em cada casa americana existe uma bandeira dos Estados Unidos. E no Brasil, a gente tinha que aprender a não fazer isso só em época de Copa do Mundo, não. A gente tinha que ter orgulho de colocar na nossa varanda, hastear, né, na frente das nossas casas, uma bandeira brasileira verde e amarela. Isso é sinal de sentimento patriótico. Isso é sinal de unidade. Isso é sinal de força. A união faz a força. Por isso que eles chegam lá, eles são unidos, né? E um povo unido é um povo forte. Povo desunido, que muita gente tenta desunir, é um povo fraco, né? E nós precisamos de um povo forte. Se for da bandeira aí, tem um vídeo na internet que eles colocam uma bandeira americana no chão, num shopping, e não tem um americano que pisa nela. E nós aqui no Brasil faz tapete da bandeira e coloca nas portas, né? Então a diferença é o americano, ele tem esse amor pela pátria. E é isso que falta no brasileiro também, amar nossa pátria, né? Exatamente. Porque nós temos um povo muito querido, nós temos um povo muito capacitado para a união, para o patriotismo, só que a maioria das pessoas não sabem disso, né? É preciso trabalhar na educação em massa com o povo brasileiro. Eu confio muito na disposição e na vontade do povo brasileiro. Mas primeiro nós precisamos vencer essa barreira da ignorância, né? A gente só vai vencer essa barreira da ignorância trabalhando, anunciando,
explicando o que é o quê. É dia a dia, é um leão por dia. A gente tem que matar um leão por dia. Pessoal, agradecer mais uma vez o Major Tiradentes por esse tempo que ele tirou de vir aqui. Major, e as portas estão abertas para o que o senhor precisar divulgar. O podcast Conversar 2, ele trabalha para a comunidade mesmo, divulgar os projetos do senhor. Uma hora que o senhor quiser marcar um dia para o senhor explicar ponto a ponto do projeto também, está de portas abertas. E para toda a comunidade, né? Quiser vir no podcast. E assim, pessoal, o que eu fico feliz em ver o Major aqui é porque mostra que está interessado com a comunidade. Porque tirar um tempo, correria, a gente sabe que a vida do militar não é fácil, né? Eu tenho Major, a minha visão hoje da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo Bombeiro, as pessoas que trabalham aí na questão da segurança pública é diferente. Por quê? Porque muitas das vezes, você que está nos bastidores, que você quer pessoa comum, você vê só a viatura passando na rua ali de vez em quando, é uma. Mas quando você entra, que você vê o tanto que esse povo trabalha, e é 24 horas por dia, e eu falar para vocês, não tem, eu falo assim, o modo grosso mesmo, não tem embrulhada que você chame eles, que eles não vão, e põe a cara na frente. Então, assim, no Conselho Tutelar a gente enfrenta muitas questões perigosas, né? E a Polícia Militar, ela é a primeira, você liga ali, na hora, eles vão ali junto com a gente e trabalha mesmo. Então, assim, eu parabenizo o senhor, obrigado, e toda a Polícia Militar, e dizer para o senhor continuar firme nesse rumo que o senhor está, porque eu tenho certeza que o senhor está inspirando pessoas, é diferente você sentir que a pessoa se importa com a comunidade. Então, o senhor está de parabéns, e as portas estão abertas, né? E o senhor pode fazer isso, os agradecimentos aí, os finais aí. A gente tem que valorizar o trabalho da Polícia Militar, porque são verdadeiros heróis. Foi feito um estudo recentemente, eu poderia até ter trazido aqui para a gente mostrar, mas em outra oportunidade talvez. Sabe qual é a menor expectativa de vida no mundo de uma classe de trabalhadores? É a polícia ostensiva preventiva. É a polícia fardada ostensiva. Isso foi a neurociência que explicou isso daí. Sabe qual a média de vida dos policiais militares no Brasil? 55 anos. Isso é muito pouco. 55 anos hoje, o cara está novo. O cara está começando a vida praticamente. Ainda mais com a evolução da medicina. Por quê? Porque ele tem que estar no estado de alerta 24 horas por dia, no estado vermelho. Se ele for no cinema, ele tem que sentar no último banco. Um policial só, ele prende 100, 200 meliantes em 20 anos. Ele não vai ter capacidade e condições de gravar o rosto de 200 meliantes. Mas os 200 meliantes vão lembrar dele. Com certeza. Então, tanto é que 80% dos policiais, os que morrem na folga. Por isso que é muito importante fazermos a nossa segurança na folga. Então, esse nível de alerta excessivo traz uma sobrecarga mental que mexe com vários neurônios, né, que atuam no seu cérebro, no sistema nervoso. E isso te causa uma série de problemas futuros, né? Problemas de doenças e transtornos mentais, né? Problemas ligados ao AVC, a problemas de coração. E, infelizmente, né, a gente tem a menor taxa de expectativa de vida no mundo, que são 55 anos. Muitos chegam a 80, a 90, sim, mas fazendo a média, pelo estudo que nós assistimos na semana passada, inclusive, eu tenho ele, vou te mandar depois, são 55 anos. Então, via de regra, o policial militar fica 30 anos defendendo uma sociedade, pessoas que nunca viu na vida, coloca o corpo na frente para tomar um tiro no lugar de uma pessoa que nunca viu na vida. Olha só, isso é um sacerdócio. Quem não tem emoção com isso aqui, com essa fada, com essa gloriosa, quem não tem paixão por isso aqui, não fica. Tá entendendo? Para quando for para a reserva, ele não durar nem 5, 10 anos. Então isso é muito triste. E a população, as comunidades precisam valorizar o seu policial militar. Precisam enxergar, Lucas, o seu policial militar como um herói. Porque o risco, ele é constante. E feliz daquele que tira os 30 anos e consegue curtir um pouquinho da sua reserva. Esse é o fardo, esse é o preço que nós pagamos. Agradecer aqui pelo espaço, né? A gente acaba entrando na conversa, se empolgando e conversando, e o papo vai embora. Se deixar aqui, eu vou até meia-noite, 2 horas da manhã, mas nós temos outros compromissos, né? Agradecer o teu convite, e nós estamos aí sempre à disposição
para ajudá-los, para socorrê-los. Obrigado por ter aceitado, né? Igual eu falei mais cedo, a gente fica honrado em receber o senhor aqui. E eu falei, as portas estão abertas, quando precisar, estamos aqui. E quero dizer para você, população, pode confiar na Polícia Militar, confiar nesse homem que está aqui na sua tela, que é o Major Tiradentes, que veio para somar em São Miguel do Araguaia e na região. E vocês podem ter certeza que vamos viver aí os próximos, se Deus quiser, anos muito prósperos e com segurança. E você não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos. E você, policial militar que vai assistir o vídeo, compartilha aí com todo mundo. Muito obrigado. E dizer para o senhor mais uma vez, estamos aqui prontos para receber o senhor novamente para os projetos e também qualquer um que quiser vir. Ou às vezes tem algum policial lá que às vezes tem uma história de vida bacana, Sim, que quiser vir aqui no programa para contar, a gente recebe também, né? Tem muitas histórias, porque eu falei mais cedo, a população às vezes não conhece, né? Tem muita coisa que não é divulgada, então a pessoa vem, conta, bate um papo ali, e a população acaba ficando sabendo. É verdade. Wesley, mais alguma coisa aí? Então, Major, muito obrigado, Deus abençoe, e pessoal de casa, fique com Deus e até a próxima.